Diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, ao vivo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Doutor Antônio, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Prazer falar com vocês, prazer poder me dirigir aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada. São 3 estudos clínicos já com autorização da Anvisa para testes no Brasil em relação à vacina da Covid-19. Como é que a Anvisa analisa os pedidos que chegam e autoriza ou não a realização dessas pesquisas? Doutor Antônio, qual que é o critério, qual que é o método usado pela agência? A Anvisa, ela de fato, como agência reguladora de amplitude nacional e responsável por esse controle, essa regulação de 22,8% do produto interno bruto nacional. Então, a questão das vacinas é uma parte desse todo, mas uma parte, claro, muito importante. Ela possui um corpo técnico altamente especializado e uma parte desse corpo técnico, ela recebe esses protocolos de estudos clínicos, realiza uma análise da metodologia, das propostas, de por quanto tempo será feita a monitorização, quais são as entidades proponentes, aonde será realizado no Brasil, e na constatação de uma proposta sólida, de uma proposta exequível, ela realiza a anuência do estudo clínico e também acompanha todo o processo. Então, não se trata apenas de fornecer uma autorização inicial e se desconectar de maneira nenhuma. A Anvisa permanece conectada ao processo, inclusive depois da fase de entrega do produto ao cidadão. Ocorre também a monitorização de todos os efeitos para que tenhamos uma total segurança. Doutor Antônio Barra Torres, muito bom dia. Eu queria saber o seguinte, no caso específico aí da pesquisa em torno de vacinas, né? A Anvisa, qual é o corpo técnico que a Anvisa dispõe para esse monitoramento? São quantos infectologistas, por exemplo? Olha, a Anvisa, como agência reguladora, ela pode se servir de assessoramentos técnicos de toda a natureza, inclusive da área dos médicos infectologistas, conforme o senhor acabou de pontuar. No seu corpo técnico, digamos assim, da agência, nós não possuímos infectologistas, mas são pessoas, no caso, vamos falar da análise vacinal, né, porque, como disse, 22,8% do PIB, nós temos uma série de outras áreas, mas nessa área especificamente, são pessoas que trabalham com a metodologia científica já há muitos anos, têm a expertise na análise dos protocolos acadêmicos, dos protocolos de institutos de pesquisa e, portanto, têm perfeita condição de dizer se este ou aquele protocolo atende ou não atende aos requisitos necessários. E já faz isso, é importante frisar, como agência nacional reguladora há 21 anos. E herda toda a experiência de outras 2 secretarias muito mais antigas do Ministério da Saúde. Então, a população pode ter tranquilidade quanto a isso. Mas, assim, só para a gente ter noção do trabalho da Anvisa, né? Não tem infectologistas para acompanhar ou para monitorar tecnicamente o desenvolvimento de vacinas contra uma infecção? Claro, Eu gostaria de entender não. isso, não seria o caso da Anvisa ter ter o próprio corpo de infectologistas, porque assim, especialistas em método científico não significa muita coisa, né? Eu queria saber do ponto de vista da preparação técnica, né, do corpo de especialistas da Anvisa. Não, eu reitero, e perdoe-me discordar, significa muita coisa. Nós temos as pessoas com a experiência nessa metodologia que nós temos, mas no caso vacinal, por exemplo, as instituições que conduzirão esses estudos são instituições centenárias. Nem sequer a Anvisa, nos seus 21 anos de existência, caso contasse com especialistas nessa área, teríamos que tê-los, inclusive, em todas as outras, não teriam a experiência, a expertise dessas entidades centenárias. No caso concreto, por exemplo, eu vou citar tanto na vacina da Oxford, quanto na vacina chamada atualmente de Coronavac, mas a vacina que está sendo desenvolvida no estado de São Paulo,
nós temos aí o peso de Fundação Oswaldo Cruz e Instituto Butantan, aonde sim os profissionais da área diretamente ligada tanto à microbiologia quanto à infectologia estão presentes. Então a questão de atividade Quanto a isso não há a menor dúvida, né, doutor? Perfeito. Quanto à expertise dessas entidades, não há dúvida. A atividade reguladora, ela é uma atividade à parte, não é diretamente a atividade produtora da vacina ou do medicamento, tá? Mas isso não compromete o processo. E há um acompanhamento da Anvisa, né, do que está sendo feito? Qual é a vacina que está mais adiantada na opinião do senhor? Essa é uma excelente pergunta. Nós tivemos essa chegada feliz de 3 protocolos, não é, de estudos clínicos, e o que chegou primeiro foi da vacina chamada vacina Oxford, né, da Universidade de Oxford, que é que está ligada ao Instituto Oswaldo Cruz e às ações do Ministério da Saúde, né, do governo federal. E tivemos logo depois, né, um pouquinho depois, esta que está sendo desenvolvida no estado de São Paulo, no Instituto Butantan. E, por último, há 3 dias, nós efetuamos a autorização de uma vacina desse grupo Pfizer-Wyeth. Na verdade, hoje o nome Pfizer não está sendo tão utilizado, é do grupo Wyeth norte-americano. E, respondendo a sua pergunta, a Oxford, ela está na frente e ela chega, inclusive, aqui no Brasil, numa fase 3, é a chamada fase de estudos clínicos, e provavelmente num andar, vamos dizer assim, proporcional, né, ao fato de ter chegado a primeira, a segunda e a terceira, esperamos resultados dessa Oxford em primeiro lugar. Eu queria aproveitar que o senhor está conosco aqui ao vivo, doutor Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, para lhe perguntar sobre aqueles testes rápidos de detecção de Covid em farmácias, não é? Isso foi autorizado pela Anvisa já há alguns meses. Sim. E nós colocamos aqui depoimentos de alguns infectologistas indicando que a precisão desse teste é muito baixa e que às vezes ele induz até a pessoa a um comportamento inadequado quando o teste dá um falso negativo. Como é que a Anvisa vê hoje essa questão? Olha, os testes rápidos, eles... Caiu a linha aqui do Dr. Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa. Ele estava conversando conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, falava sobre as vacinas, e agora a gente ia começar a abordar a questão dos testes, né? Que é outra dúvida recorrente dos nossos ouvintes que participam do Jornal Gente, mandando mensagem para o 999048756 e pautam os assuntos que nós vamos tratar aqui ao longo do programa e também nos próximos programas. Chegou muita mensagem a respeito desses testes, como disse aqui a Thaís. Por isso, essa questão também sendo levantada aqui com o Dr. Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa. Para você que ligou o rádio agora, ele nos disse que a vacina de Oxford é uma das 3 vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil, com autorização da agência, é a que está mais avançada nesse momento. Retomamos o contato aqui com o doutor Antônio Barra Torres, Thaís. Pois é, e o senhor ia começar a responder, doutor Antônio, e caiu a sua linha. Então, eu perguntava sobre os testes rápidos de farmácia. Perfeito. Os testes rápidos, eles têm uma utilização mundial. Então, não há que se pensar que, estamos utilizando no Brasil, não. Isso é utilizado no mundo todo. Agora, de fato, esses testes não possuem a especificidade, a capacidade de fornecimento de um resultado pleno, como é, por exemplo, o teste, o RT-PCR, por exemplo. Mas eles têm o seu papel, sim, eles têm o seu papel. Eles são testes mais rápidos, como o próprio nome indica, são acessíveis. E quanto à questão muito bem colocada, não é? Qual é o papel dele, então? Um teste... Perdão, desculpa, vou voltar à sua pergunta. Quanto a essa questão da informação à população, eu acredito, né, graças inclusive a um trabalho diuturno da própria imprensa, da qual os senhores fazem parte, nós temos uma divulgação muito boa da informação hoje no Brasil a respeito do tema, né? Praticamente é impossível encontrar quem não esteja ligado, antenado nisso, né? Então eu acredito que não contribua de maneira, mas deu um resultado, então negativo, estou livre, não preciso usar máscara, não preciso lavar a mão com álcool gel, posso entrar em qualquer lugar sem maior cuidado. Não penso dessa forma, tá? Mas desculpe, o senhor havia perguntado. Não, é exatamente sobre o senhor falando sobre que esse teste rápido tem a sua utilidade. Eu queria saber qual a utilidade, porque, afinal de contas, a Anvisa foi capaz de aprovar
a entrada ou a utilização no Brasil do teste de um teste que tem confiabilidade de cerca de 30%, segundo os especialistas. 30%. Quer dizer, a quantidade de falso negativo corresponde a 2/3 ou mais de 2/3 dos casos em que são testados. Eu queria saber qual é a utilidade de um teste dessa natureza. Por que a Anvisa não terão feito falta aqueles infectologistas nessa decisão da Anvisa, doutor? Nestes testes que o senhor se refere com uma eficácia de 30%, realmente a utilidade é muito pouca. Naqueles testes que a Anvisa fornece o registro, essa margem é de 70%, nos testes rápidos. Então, existe muito teste rápido, a gama é imensa. Agora, há que se verificar os que têm registro na Anvisa, portanto, aqueles que estão dentro de um preceito legal. Nesses, não é essa margem que o senhor apontou. Mas esse teste rápido é o que está sendo usado pelas secretarias estaduais de saúde. Então, e as secretarias estaduais de saúde, salvo engano, só podem adquirir testes que têm registro na Anvisa. E as próprias secretarias, como é o caso aqui do Distrito Federal, afirma que a confiabilidade é de 30%. É impressionante isso, né? É uma informação que, com um teste de 30%, eu também vejo uma confiabilidade não razoável nesse sentido. Mas a Anvisa pretende proibir esse teste de alguma forma? Há algum estudo nesse sentido, doutor Antônio? Olha, as atribuições da agência, uma delas é justamente essa, verificar aquilo que está sendo oferecido ao cidadão e verificar o que atende, o que não atende um preceito pré-estabelecido. Então, se nós temos aí uma importância de termos X% de eficácia e segurança, nós temos uma gerência geral de fiscalização que efetua este trabalho. Agora, eu gostaria de frisar que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele contempla as vigilâncias estaduais e municipais. Essas, sim, com sua capilaridade nos mais de 5 mil municípios do Brasil, efetuam essa fiscalização. A Anvisa, ela não faz a sua fiscalização, a Gerência Geral de Fiscalização, nos 5.500 municípios diretamente. Na verdade, nesses municípios existem as vigilâncias sanitárias municipais que têm, na esfera municipal, atribuições de fiscalização semelhantes à da Agência Nacional. Mas a Agência Nacional realmente ela não faz isso em todos os municípios brasileiros. Sim. Essa responsabilidade ela fica pela instância municipal, através da Vigilância Sanitária Municipal, e ao nível estadual, pela Vigilância Sanitária Estadual. São as visas, visa estadual e visa municipal. Doutor Antônio, eu queria saber o seguinte: a Anvisa está na pauta das próximas, ou se não das próximas reuniões da diretoria, né, do Conselho da Anvisa, uma resolução que trata do certificado eletrônico para, naquela questão da telemedicina, a criação de um cartório para a obtenção de certificado eletrônico. Ou seja, em vez de tornar digitais as exigências que são que são suficientes, né, em relação às receitas médicas de papel, a Anvisa pretende complicar, burocratizar. É isso mesmo? Ou seja, para o médico emitir a receita eletrônica, ele vai ter que obter um certificado de um Instituto Nacional de Tecnologia, um cartório qualquer, para poder emitir a receita. E a farmácia vai ter que também obter outro certificado para vender aquilo. Não é burocratizar demais a tecnologia, doutor Antônio? Olha, eu pessoalmente vou lhe dizer aqui como cidadão, tudo que envolve burocracia me causa uma profunda contrariedade, né? Então, lamento que o senhor tenha um conceito de burocratização em relação à agência, mas, ao contrário, eu posso lhe dar uma palavra de confiança, uma palavra de que espere para ver, porque esse tema é um tema que não é concluso, é um tema que, como o senhor, aliás, bem colocou na sua primeira sentença, encontra-se para ser decidido, para ser votado. Portanto, é uma diretoria colegiada, nós somos 5 diretores com o direito ao voto e as discussões são densas, são profundas e visam o bem-estar do cidadão, preservar-lhe a segurança da saúde, garantir-lhe condições favoráveis a que tenha o exercício pleno da saúde e, obviamente, burocracia
retardo, procrastinação, não tem lugar nesse universo. Então, eu não sofro por antecipação. Eu lhe digo que esse processo é um processo que encontra-se, sim, em estudo, está em análise e terá, como aliás o senhor muito bem colocou, a sua hora e local à mesa da votação da Agência Nacional, como aliás ocorre com as outras agências reguladoras que tratam de assuntos importantes relativos aos interesses nacionais e à população brasileira. Então, vamos aguardar. Isso é um assunto que está em estudo. Conversamos com o diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Muito obrigado a toda a equipe da Rádio Bandeirantes e aos ouvintes que estiveram conosco até esse momento. Um ótimo dia.